Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É com grande alegria que damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, Pai, reservado para louvar a Ti, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. E seja preparando os nossos corações, ó Deus, os nossos pensamentos, ó Pai, que todos, ó Pai, sejam dedicados e consagrados a Ti, Pai, neste momento, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja usando-nos com o Teu Santo Espírito, ó Pai, e que de nossos corações, ó Deus, possa sair o perfeito louvor a Teu nome, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em Salmos 146, versículos 1 e 2, e o versículo 10 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos, neste momento, entoar o cântico Quão Formoso És. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso louvor como
cântico de agradecimento a Ti, ó Deus. Obrigado, Paizinho, por tudo. É por isso que nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia em Salmo 139, onde faremos a leitura dos versículos 1 a 4 e depois o 23 e o 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos neste momento fazer deste louvor, sonda-me, Senhor, a nossa oração de confissão a Deus, pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações, os nossos pensamentos e transforma-nos para que Ele possa nos usar mediante a sua vontade. Faça deste louvor a sua oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, humilhados, ó Pai, diante da Tua presença, nós viemos pedir perdão pelos pecados que temos cometido. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, ó Deus, limpando, Pai, lavando com Teu sangue, Senhor. Perdoa, Pai, os pecados dos nossos corações, ó Deus, os sentimentos, ó Pai, os pensamentos, ó Deus, as palavras, ó Pai, que falamos, que proferimos, ó Deus, e que não estão de acordo, ó Pai, com a sua lei, não estão de acordo com a sua vontade. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, quando deixamos de falar do seu amor às outras pessoas, quando deixamos, ó Deus, de testemunhar, ó Pai, da tua graça, testemunhar do seu amor, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, pelos pecados que muitas vezes nós nem percebemos que cometemos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é rico em perdoar. Te agradecemos porque o Senhor é rico em amor, ó Pai. Obrigada por tudo, ó Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em nome de Jesus, somos perdoados. Amém? Amém. Convictos do amor e do perdão de Deus, vamos juntos neste momento continuar louvando o nome do único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém. Amém. Senhor, um cântico novo.
Neste momento, vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Para aqueles irmãos que ainda não conseguiram contribuir, o número da conta para depósito e transferência bancária será projetado na tela. A chave do Pix é o CNPJ da nossa igreja, que também será projetado. E para aqueles irmãos que não conseguem fazer a transferência, depósito ou Pix, é só entrar em contato com o nosso irmão presbítero Paulo, que ele vai até a sua casa fazer a coleta. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos da nossa igreja, que contribuem para a obra do Senhor. E aqueles irmãos que ainda não conseguiram fazer a sua contribuição, que o Senhor possa estar o abençoando, para que em breve você sinta a alegria de contribuir na casa do Senhor. Neste momento, vamos então entoar o cântico, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é,
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Obrigado por todos os dízimos e por todas as ofertas trazidas em sua casa, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por todos os seus servos que podem contribuir, ó Deus. Abençoe também aqueles que têm o desejo, ó Pai, de contribuir, mas infelizmente não pode, ó Deus. Que o Senhor abençoe esta vida, abençoe esta família, abençoe este lar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por todos aqueles irmãos que também contribuem, ó Deus, com os alimentos da cesta. Que o Senhor possa abençoar os lares que recebem essas cestas e abençoar os irmãos que também contribuem. Que o pão de cada dia nunca falte em sua mesa, ó Deus. Abençoe também nessa noite o nosso pregador, que ele possa ser usado por tuas mãos, ó Deus. Obrigado, Paizinho querido, por tudo. Abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Eu quero cumprimentar a todos, vocês que nos assistem, os visitantes, com a graça do nosso grande Deus e a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vocês são muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de vocês, mesmo virtualmente. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? Hoje, como vocês estão vendo, a responsabilidade de trazer a palavra é minha. O pastor está recebendo visita na casa dele, familiares, e pegou um domingo de folga merecida. Então, hoje eu sou o responsável. Vou tentar representá-lo da melhor maneira. Como todos estão sabendo, nós estamos, neste mês de maio, vivendo o mês da família. Nós, os evangélicos, comemoramos o mês da família esse mês de maio. E eu gostaria, então, como estamos no mês da família, e falar um pouquinho com vocês sobre filhos. Hoje eu gostaria de falar sobre filhos. Aí muita gente vai falar assim, e eu sei que a maioria das pessoas aqui da igreja já teve filhos, já criaram seus filhos, já tem até netos, né? Mas é muito importante, porque a palavra de Deus é sempre importante, e é muito importante a gente aprender mais um pouco. E eu tenho certeza que não vai ser em vão, né? Que você pode dar um conselho, você pode abençoar uma outra pessoa, alguém que necessita. Então, gostaria que todos prestassem atenção e pudesse aprender comigo um pouquinho mais. Então, quero convidar vocês para abrir as Bíblias aí na sua casa mesmo, abrir a Bíblia comigo em Provérbios 22. Provérbios 22. Eu vou ler apenas o versículo 6 de Provérbios 22. Apenas o versículo 6. Quem não tem Bíblia, vai ser projetado aí na tela, vocês podem acompanhar. Mas também é um versículo muito fácil, muito conhecido. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler de novo? Rapidinho. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Que provérbios lindo, né? Fala muito. Então hoje eu quero falar um pouco sobre este provérbio. Meus irmãos, eu quero confessar para vocês que não tenho muita experiência em criação de filhos. Pelo contrário, estou aprendendo agora a ser pai. Eu posso confidenciar aos irmãos que eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e, vou falar a verdade, é um pouco difícil
Não é fácil, não, a criação de filhos. Mas é prazeroso, é uma delícia. Porém, meus irmãos, apesar de não ter tanta experiência vivida como pai, eu tenho, assim, um conhecimento um pouquinho melhor com relação à minha profissão, né? Então, apesar de não ser pai por muito tempo, não ter, assim, um conhecimento da causa, eu sou um observador. Eu sempre atendo nessa minha profissão, já faz 11 anos que eu estou nela, e eu sempre atendo, né, ocorrências relacionadas com pais, filhos, com família. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e depois gostaria de esmiuçar esse versículo que lemos. Queria falar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Ocorrências que a gente atende no dia a dia, a maioria delas tem a ver com família. A maioria. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 85% das ocorrências que a gente atende, a polícia atende, tem a ver com família. É briga entre filhos e pais, é briga entre o casal, que o filho assiste de uma maneira, que ele está ali presente, vendo aquela situação. Pais que chamam a polícia para o seu filho, que é usuário de droga, que está ruim, né? Ou está ali de uma maneira doente, ou está furtando as coisas de casa para comprar droga, usuário em si, né? O pai chama a polícia porque não aguenta mais. São filhos que mexem com o crime propriamente dito, né? Furto, roubo, que mexem com o tráfico de drogas e deixam os pais arrasados. Então, a gente atende várias ocorrências relacionadas com família. E a maioria das ocorrências que a gente atende, de uma forma direta ou indireta, mexe com a família, mexe com a educação. Ou melhor dizendo, com a falta da educação que os pais deram aos seus filhos. Aí você pode, assim, me questionar, né? Mas, provavelmente, Adalto, essas pessoas, esses pais, esses filhos, não são crentes, né? Não são cristãos, não conhecem nem Deus. E é aí que nós se enganamos, né? E é aí que você se engana. Eu tinha mais ou menos uma ideia, uma estatística na minha cabeça, dá uma porcentagem assim, mas eu falei, não, eu vou pesquisar certinho para trazer as informações corretas, né? Então, eu pesquisando, eu fiquei um pouco aliviado, porque não era muito bem o que eu pensava. É um número grande, mas eu pensava que era mais. Mas, mesmo assim, é um número grande de pessoas que conhecem a Deus, a palavra de Deus, e mesmo assim se desviam. Eu descobri na minha pesquisa que eu estou falando, agora eu vou falar só de pessoas presas, né? Não estou falando de filhos desobedientes, não estou falando de filhos que desrespeitam, tal. Estou falando só de filhos criminosos, vamos dizer assim, né? Pessoas presas. 90% das pessoas, dos presos, têm uma religião. 90%. E a religião que eu estou falando é 36% evangélicos e 54% católicos. 36% são evangélicos e 54% das pessoas presas são católicos. Mas o que chama mais atenção você pode falar assim para mim, mas são pessoas, qualquer um pode falar que é crente, que é católico, qualquer um pode falar que tem uma religião. Só que o que chama mais atenção é que a maioria, 63% dessas pessoas que foi feita a pesquisa, falaram que são praticantes do Evangelho. Quer dizer, falaram que iam para a igreja
antes de serem presos. Então, iam na igreja. Logicamente que não aprendiam, né? Porque se eles iam na igreja, se eles aprendiam alguma coisa, não estariam lá. Mas iam na igreja. Então, hoje, meus irmãos, eu quero conversar com vocês, quero falar com vocês sobre o versículo de Provérbios, que é um conselho do sábio Salomão aos pais. E para falar desse versículo, eu dividi ele em 3 partes. Eu dividi ele assim, ó: ensine a criança. Ensine a criança, a primeira parte. Aí a segunda parte, no caminho que deve andar. E a terceira parte, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos lá? A primeira parte fala assim: ensine a criança. E eu tenho uma pergunta. O que você entende por ensine a criança? O que você entende? Meus irmãos, muitos pais acreditam acho que a maioria, e por incrível que pareça, até mesmo pais evangélicos, pais presbiterianos, pais que vão na igreja, que praticam, acreditam que o dever de ensinar o seu filho, de ensinar a criança, é da escola. Eles levam o filho para a escola e esperam que lá eles vão ter todo o ensinamento que necessitam. Tudo que eles precisam vai aprender lá na escola. E isso, meus irmãos, é uma coisa errada. É um grande engano, pois a obrigação da escola é apenas alfabetizar o seu filho, ensinar a ler, a escrever, ensinar um ensino intelectual, né? Porém, a função dos pais vai muito além. O dever dos pais é o ensino do caráter, é ensinar, é educar, é o ensino para a vida. Desde o princípio, Deus já tinha dado uma ordem aos pais, para os pais educarem, ensinarem os filhos. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que podemos entender desse texto? É que Deus dá ordem aos pais para ensinar os filhos a entender, a aprender sobre as coisas de Deus, sobre os mandamentos. Deus dá ordem aos pais a ensinar os filhos, sobre o amor de Deus e sobre o amor ao próximo. E ele diz para os pais ensinarem até os filhos aprenderem. Então é para insistir, é para inculcar. O texto fala inculcar, para insistir com o filho até o filho aprender sobre o amor de Deus e sobre amar ao próximo, que é o resumo de todos os mandamentos que Deus nos deu. Meus irmãos, hoje os pais vivem em uma correria, no trabalho, ou até mesmo na igreja. Eles esquecem, não tem tempo para os filhos. Eles dão diversas desculpas. Eles não sentam com os filhos para lerem a Bíblia, para fazer uma oração. Eles não sentam até mesmo para assistir a escola dominical com os filhos. Eles colocam outras coisas como prioridades e deixam os filhos para segundo plano. Eu tenho algo para falar para vocês nesse momento, meus irmãos. Fazer filho é muito fácil. Fazer filho é muito fácil. Colocar o filho no mundo é fácil demais, né, meu irmão? O difícil é você educar,
é você ensinar, é você tirar um tempo, não um tempinho, um tempo necessário para ensinar o seu filho, para educar. Até mesmo um tempo para brincar com o seu filho. E isso, meus irmãos, é o mais importante. É o mais importante para o desenvolvimento do seu filho e para o futuro da família. Os filhos não nascem educados, eles não nascem sabendo, eles não nascem já com tudo que eles precisam. Esse é o dever dos pais, é a nossa obrigação, é o nosso dever. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o caminho que deve andar. O segundo ponto é o caminho que deve andar. Muita gente lê esse versículo ou escuta esse versículo e acha que o versículo quer dizer apenas que o caminho que deve andar é levar o filho para a igreja. Pensam assim, eu levando meu filho para a igreja, eu estou ensinando o caminho que ele deve andar. Ah, meus amigos, eu quero dizer que é muito mais do que isso. É muito mais. Levar o filho da igreja, levar o filho na igreja, para a igreja, é apenas uma parte do caminho. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e depois da escola dominical, você perguntar para ela: filho, o que você aprendeu? Ensinar ela no caminho que ela deve andar. Se ela falar que não entendeu nada, você tentar ensiná-la. Ou até mesmo perguntar para o professor da escola dominical: o que você falou? Você poderia repetir para o meu filho que ele não entendeu? Tentar explicar. É simplesmente gravar um versículo com o seu filho. Aquele versículo que ele tem que decorar, você ajudar ele a decorar e gravar esse versículo com ele. É orar com o seu filho, é conversar com ele, não só sobre as coisas da igreja, não só sobre as coisas de Deus, mas também sobre as coisas que ele vive no dia a dia. É perguntar sobre a escola, é saber como está a escola, é olhar o caderno dele, ver se ele tem feito as lições, é participar das reuniões escolares, ir até a escola, ouvir o que o professor tem a dizer, perguntar para o professor, para a direção, como é seu filho, como ele trata os professores, como ele trata os diretores, como ele trata os amigos, ver as amizades, ver com quem ele anda, e, se necessário, corrigi-lo. E, se necessário, com sabedoria, mas com rigidez, corrigi-lo. Em Provérbios 13, 24, Salomão, com toda a sua sabedoria dada por Deus, nos diz que, no versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Aqui, Salomão não está dizendo que você tem que bater sempre no seu filho. Quando ele diz sobre vara, o que ele quer dizer com vara é correção. Correção. Apesar que mas esse é o meu entendimento, tá bom? Eu entendo que, se for necessário dar uma varadinha, não vai fazer mal, não. Até mesmo eu, quando era criança, tomei várias varadas, apanhei do meu pai, da minha mãe, e isso não me matou. Eu não fiquei traumatizado, pelo contrário, eu aprendi muito e sou muito grato. Amo meu pai e minha mãe,
Porém, esse é o meu entendimento. E eu não quero entrar nesse mérito, porque cada um entende de um jeito, tá bom? O que é importante é você educar o filho da sua maneira. Eu não quero ensinar você como você vai educar, mas o importante é educar da sua maneira. Educar, ensinar como você achar prudente. Mostrar o caminho certo para o seu filho. Meus irmãos, e a melhor maneira de você ensinar, de você educar o seu filho, essa não tem jeito. É a melhor maneira. É dar o exemplo. É com o exemplo. O exemplo dos pais para o filho faz toda a diferença. Ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar é ser exemplo para ele, é mostrar para ele que se a lei pede para você usar o cinto, você vai usar o cinto. Se a lei pede para você que você não pode sair depois das 8 horas da noite, você não vai sair depois das 8, porque você é obediente. E isso é um exemplo para o seu filho, ele vê isso. Seu filho segue o seu exemplo. Filhos seguem o exemplo do pai. Então, mesmo que você fale, mesmo que você dê algumas varadas, se você não for o exemplo, se você não der o exemplo, ele nunca vai aprender, pois ele vai ver que você está falando da boca para fora, que você não fala, que você não faz o que você fala. Eu coloquei uma frase que diz assim, só o exemplo não educa, mas sem o exemplo também não. Só o exemplo não educa, mas sem o exemplo também não. Então temos que ser exemplo, educar o nosso filho e também no exemplo. E a terceira e a última parte é assim: e ainda quando for velhos, não se desviarão dele. E ainda quando for velhos, não se desviarão dele. Meus irmãos, aqui, esta é a conclusão que Salomão, inspirado por Deus, diz no versículo: ensinou o seu filho, desde novinho, desde bebê, os caminhos de Deus. Se você ensinou as boas novas do Evangelho, da palavra de Deus, se você ensinou o temor do Senhor, se você ensinou, se você deixou o seu filho ter frustrações, se você ensinou que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, se você ensinou que nem toda vez ele vai ganhar, se você ensinou a perder, se você ensinou a respeitar as pessoas, principalmente os mais velhos, a obedecer às leis, às ordens, se você ensinou ele a cair e se levantar, se você falou para ele que nesse mundo que nós vivemos, nós vamos ter aflições, com certeza, mas que a gente tem que esperar em Deus e confiar nele, pois Cristo venceu o mundo. E se você ensinou que a salvação, ela vem através de Jesus Cristo, e que ele é o único caminho, meu amigo, pode ter certeza que não só seu filho vai ser um vencedor, não só o seu filho vai crescer, não só o seu filho vai ser um ótimo pai, um ótimo esposo ou esposa, um excelente funcionário ou funcionária no trabalho deles, um excelente patrão, mas você também vai experimentar as maravilhas. Na sua velhice, você também vai desfrutar desse esforço, dessa dedicação que você deu, desse tempo bem investido. Se você ensinou o seu filho
o caminho que ele deve andar, tudo isso que eu falei, você vai ser um pai feliz. E pode ter certeza que o seu filho vai ser um adulto feliz, vai ser uma pessoa feliz. E vai saber ensinar os filhos deles. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Salomão é, até hoje, o homem mais sábio que teve, que existiu. Pois a inteligência dele, a sabedoria dele vinha de Deus. E os provérbios que ele escreveu é inspiração do próprio Deus. E este versículo nos ensinou muitas coisas. Se colocarmos em prática tudo o que aprendemos, se colocarmos em prática tudo o que o versículo nos disse, vamos, além de ser abençoados, abençoar os nossos filhos. Eu, nessa minha carreira, 11 anos já na polícia, o tempo passa rápido, hein? Parece que foi ontem e já faz 11 anos que eu estou na polícia, vai fazer 12 já no final do ano. Nesses 11 anos, 5 anos eu trabalhei em São Paulo. E já faz 6 anos que eu estou no interior. Trabalhei em Santana, trabalhei em Riolândia e agora estou em Votuporanga. Faz 4 anos que eu estou aqui, mas aqui eu não trabalhei muito na rua, porque eu trabalhei mais na obra, lá no quartel, do que na rua. Mas em São Paulo, eu vi muita coisa, porque eu trabalhava noturno. Uma noite sim, uma noite não. Então, a gente atendia muita ocorrência de furto, de roubo. E por incrível que pareça, meus irmãos, a maioria dos furtos que a gente pegava flagrante, né? A maioria dos roubos que pegava em flagrante, a maioria dos tráficos, todos eram ou adolescentes ou jovens. É muito difícil pegar uma pessoa mais de 30 anos fazendo um delito assim. Ou é adolescente de 14, 15, 16, 17 anos, ou jovem de 18, 19, 20 anos. A maioria. E é triste a gente ver. A gente vê a mãe na delegacia chorando. É muito triste. E ela pergunta assim para nós, né, para os policiais: onde foi que eu errei? Eu dei tudo para essa moleque, eu dei tudo para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, eu dei tudo para eles. Ela fala assim, meus irmãos: eu só trabalho, eu trabalho dia e noite para sustentar ele. Eu e o pai dele trabalhamos para não deixar nada faltar, para não deixar nada faltar para ele. E olha como que ele nos paga. Ela fala assim: tem vezes que a gente responde, tem vezes que não. Mas agora, lendo esse versículo e vendo esse contexto, essa reflexão, a gente pode responder, né, para essa mãe o que faltou, né? O que faltou para ela? A gente pode responder o que faltou na criação do filho. A gente pode responder para ela que talvez o trabalhar muito para deixar nada faltar foi o problema que causou o que ela está enfrentando. Talvez se ela trabalhasse menos e tivesse dado mais atenção ao filho, talvez não, né? Pelo que a gente viu aqui, com certeza, se ela tivesse dado mais atenção ao filho e trabalhado menos, talvez ela seria mais feliz agora. Meus irmãos, eu quero deixar um conselho. Procurem criar os seus filhos na igreja, nos caminhos do Senhor. Procure criar os seus filhos ensinando a palavra de Deus para eles. Porque se na igreja, nos caminhos de Deus, já é complicado, imagina nesse mundão, né? Imagina nesse mundão. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para vocês o seguinte:
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi com essa palavra. Espero que essa palavra tenha sido bênção na vida de vocês, como ela foi na minha. Amém? Quero encerrar essa palavra com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, santo e maravilhoso é o seu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Ó Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender mais da sua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos como pais que somos, abençoa para que nós consigamos educar os nossos filhos nos teus caminhos, Pai. Abençoa, Senhor, para que nós consigamos ensinar os nossos filhos como nós fomos ensinados, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, cuide de nós, ó Deus, como pais, e abençoe os nossos filhos, Senhor. Abençoa, Deus, os filhos da nossa igreja, abençoa, Senhor, os filhos das pessoas que estão nos assistindo, de todos, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, os irmãos da igreja. Abençoa, Senhor, as pessoas que já criaram seus filhos, que já têm até netos, mas que pode uma hora dar um conselho, que pode uma hora acalentar uma mãe que está aflita, que pode uma hora precisar de falar a sua palavra para alguém. Abençoa, Senhor, que a gente possa entender a sua palavra e praticá-la, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o nosso resto do dia, o nosso decorrer da semana. Abençoa, Senhor, cada irmão. Perdoe as nossas falhas, ó Deus, os nossos pecados. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus e a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor que vem do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês e permaneça para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quero agradecer vocês que nos assistiram, quero agradecer os visitantes que estão conosco. Eu quero agradecer aqui no templo o Renan, a Yasmin, que está nos ajudando na transmissão. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E nós vamos cantar um último louvor, nós vamos cantar o hino Família, e com esse hino nós vamos encerrar o nosso culto de hoje, amém? Vida melhor Ele quer te dar.
Tchau, tchau. Boa semana! Boa semana.